Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Cleciane Rodrigues, eu prego a palavra nas minhas redes sociais e eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para você acompanhar os conteúdos da palavra de Deus que eu posto lá. A mensagem do vídeo de hoje se encontra lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, que diz: Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Aqui Paulo nos exorta que nossa luta não é contra padrões humanos, contra coisas que nós vemos no mundo natural, mas sim contra principados e contra potestades do mundo espiritual. Então, muitas coisas para acontecerem aqui no mundo natural, elas precisam acontecer no mundo espiritual, e que é isso que muitas pessoas se perdem porque elas não acreditam muitas vezes nessas coisas ou focam demais apenas no natural e elas esquecem que tudo aqui no natural acontece por influência de coisas no espiritual, e tem coisas tanto boas quanto ruins, que podem trazer morte e que podem trazer vida. Muitas pessoas elas não acreditam nessas coisas, elas fingem deixar de lado, mas a verdade é que elas não precisam acreditar nisso para elas pararem de existir. Acreditando ou não, essas coisas vão sempre acontecer. Geralmente essas pessoas são uma presa mais fácil para o inimigo para elas poderem trabalhar, porque querendo ou não, gente, existem as forças do bem e do mal. As forças que levam para a morte, para o inferno, e as forças que levam para o bem, para a vida eterna em Deus. Então aqui Paulo nos diz para derrubarmos as fortalezas do raciocínio humano com as ferramentas certas, ditas em Efésios 6, capítulo 10 ao 18, que vai falar sobre a armadura de Deus para combater essas fortalezas do mal. Gostaria de indicar esse livro, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, que me ajudou muito a entender os meus pensamentos e eu tenho certeza que vai te edificar muito. Eu te indico a leitura dele. Digo para todo mundo que eu tenho oportunidade e consegue entender mais sobre os próprios pensamentos, e elas conseguem entender que a maioria não vem delas. Então, por isso Paulo aqui diz: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Esses conteúdos vão nos ajudar a entender e vão abrir os nossos olhos espirituais para o que está acontecendo à nossa volta e nos fazer entender e combater do jeito certo, levando cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então nós precisamos estar cheios da palavra para combater o maligno. Precisamos vigiar, não baixar a guarda, nos enchermos da palavra, combater do jeito certo com a armadura de Deus em Efésios 6. Vigiar os nossos pensamentos, porque a batalha começa aqui na mente. Então se o inimigo conseguir roubar isso aqui, ele consegue dominar todo o nosso corpo. Por isso nós precisamos estar luz da palavra, estamos cheios do Espírito Santo, estamos em comunhão com Deus para que Deus nos dê sabedoria para combater o maligno. Sozinhos nós não conseguimos. Precisamos vigiar, porque a maioria dos nossos pensamentos, das coisas que acontecem na nossa vida, no nosso redor, na nossa família, as confusões, as intrigas, a maior parte o inimigo está por trás delas. As pessoas não conseguem perceber, então nós precisamos combater do jeito certo, como Paulo diz aqui, tentando levar cativo a Cristo todo pensamento ruim, todo pensamento que não vem de Deus, que vai contra a sua palavra, contra o que ele diz sobre nós. Então, eu sofria muito com ansiedade, com pensamentos acelerados, crises de pânico, e eu achava que aquilo vinha de mim, quando na verdade o inimigo estava por trás de tudo aquilo. E só quando eu tive esse conhecimento da palavra, essa liberdade, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu só fui liberta quando eu conheci essa palavra, quando eu combati do jeito certo e quando eu me enchi da palavra, porque é isso que vai definir o quanto você vai romper com esses pensamentos, com essas coisas ruins que acontecem na sua vida. É o quanto você tem de Bíblia dentro de você, e é o quanto você confia e deixa Deus trabalhar na sua vida. Vamos vigiar as coisas que acontecem ao nosso redor, pedir a Deus sabedoria e discernimento, porque a nossa luta não é contra pessoas. O inimigo ele tenta se esconder atrás de intrigas, atrás de pessoas que ele usa para nos ofender, mas a verdade é que nossa luta não é contra as pessoas, é contra ele. É contra ele que nós devemos lutar. Entender que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades do mundo espiritual. Entender que antes de acontecer aqui no natural, algo no espiritual tem que acontecer. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, então nós precisamos estar atentos, vigilantes, para que a gente não caia nas ciladas do inimigo, porque o tempo inteiro ele nos prova e nos tenta. Ele anda ao nosso redor como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, nós, filhos de Deus que andamos na luz, precisamos estar vigilantes e combater do jeito certo.
não com armas humanas, porque embora nós sejamos humanos, como Paulo fala aqui em sua carta, nós não lutamos contra humanos, mas contra os poderes malignos do mundo espiritual. Eu oro para que Deus abra os seus sentidos espirituais a partir de hoje, para que você possa perceber e entender as coisas que acontecem ao seu redor, para que você lute do jeito certo, para que você possa combater do jeito certo, para que você lute da maneira certa e que você possa se encher mais da presença. Em nome de Jesus. Então, que esse vídeo tenha te ajudado, te edificado, que você possa colocar em prática para que você possa romper e ser liberto das prisões do maligno na sua vida. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.